igreja, se Deus quiser. Ou é só King James. Irmãos, agora vamos afunilar um pouquinho. Agora nós vamos poder falar um pouco mais sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é aquele livro que coloca, vamos dizer assim, muito do que é o modo de guardar esse tempo de uma maneira bem didática. Ele coloca bem didaticamente como nós devemos viver esse dia e os dias que devem também serem usados para guardar, para tratar o dia de Deus como um dia santo, dia do Senhor. Assim, eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia. No primeiro salmo da Bíblia, nós não vamos fazer uma exposição dos salmos como um todo, mas eu vou passar para vocês um pouco do contexto do livro dos Salmos nessa segunda palestra que, se o Senhor Deus assim permitir, será mais breve do que a primeira. Eu acho que eu falei demais. Mas vamos poder aprender um pouco mais sobre o livro dos Salmos. O Salmo 1, junto com o último Salmo, eles formam o que nós poderíamos chamar de moldura do livro dos Salmos. Por quê? O Salmo 1, ele foi colocado nessa posição na sua última edição deste livro. Acho que o livro mais conhecido da Bíblia é o livro dos Salmos. Provavelmente, a gente diz isso provavelmente porque a gente, vamos dizer assim, segue a tradição dos judeus que dizem isso. Não tem por que duvidar, não tem por que não ser isso. Mas Esdras fez essa última edição desse livro tão importante para a liturgia do povo de Deus. E ele provavelmente, eu estou dizendo tudo provavelmente porque não está escrito na Bíblia, provavelmente ele também é o autor do primeiro salmo. Ele colocou o primeiro salmo nessa posição, que podia ser em outra posição, para preparar o povo de Deus para esse tempo, preparar o povo de Deus para essa assembleia, para esse ajuntamento, para cumprir justamente esse propósito para esse dia. Então, lendo o Salmo 1, por favor, mantenhamos a Bíblia aí no Salmo 1, ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um princípio que vale para todo o livro dos Salmos, e ele tem como fundamento justamente o que é adoração. Adoração é oferecer a Deus um serviço que seja aquele serviço que Deus ensina na sua palavra. Então, vamos aqui dar um exemplo do ponto de vista negativo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que as igrejas hoje fazem para juntar pessoas? Seguem o conselho dos ímpios, não é assim? Não é isso que as pessoas fazem hoje? Não, quero encher isso aqui para não caber de gente. Se você começar a seguir a Bíblia, não vai encher. Mas siga o conselho dos ímpios para você ver o que acontece. O culto fica animado, o culto fica empolgante, por causa da carnalidade. Porque é como Paulo disse aos romanos: os que são nascidos da carne se inclinam para a carne. Os que são nascidos do Espírito, para o Espírito. Ora, se eu, quando me ajunto para adorar, não entendo que bem-aventurança é não seguir o conselho dos ímpios, que diz, não, porque se essa igreja aqui tivesse isso e isso, eu vinha para ela, por exemplo. Do mesmo jeito é naquela época, irmãos. O judeu, ele era bombardeado. O judeu, assim, é uma forma que as pessoas conhecem hoje, né? Mas os israelitas, que era nesse período aqui do Salmo, vamos dizer assim,
era israelita, que depois passou a ser chamado de judeu, porque foi a tribo que mais foi preservada, mas nós sabemos que na época de Ezequias, muitos da tribo do norte vieram para o sul. Então, os israelitas, os judeus, eles também eram tentados com a influência de outras culturas, com relação ao tempo, o modo e o lugar de adoração. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por que Jeroboão ele seguiu o conselho dos ímpios? Por que a gente diz que ele seguiu o conselho dos ímpios? Porque ele criou lugares altos. O meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas qual é o símbolo? Olhar para os montes. Como eu disse aqui, o lugar da presença de Deus, o lugar da manifestação de Deus, tem como símbolo os montes. Aí Jeroboão foi lá e fez o quê? Para concorrer com o culto do Monte Sião, que é Jerusalém, ele foi lá e fez um culto também, no norte, no monte, em Samaria, conhecida depois como Samaria. Então veja, ele quis dar ao povo o que o povo queria. E ele também queria isso para que as pessoas não continuassem nessa dependência de ter que ir até Jerusalém, fazendo a peregrinação que Deus havia estabelecido, porque a peregrinação até aquele determinado local de culto era mandado de Deus. Davi reconheceu isso, os profetas falaram isso, aquele ali era o lugar escolhido por Deus, mas por seguir o conselho dos ímpios, por se deter no caminho dos pecadores, ele alterou algo que era fundamental para a comunhão de Israel, que é se ajuntar no mesmo lugar. O Salmo 1, então, ele basicamente vai dizer como os adoradores devem adorar, como aqueles que são os ministradores do culto devem ministrar. Então, o cantor deve cantar o conselho do Senhor, o mandamento do Senhor, os princípios do Senhor. Ele não pode cantar a invenção dele. Ele não pode falar a invenção dele. Ele não pode administrar o sacrifício como ele quer. Por exemplo, um sacerdote, um sumo sacerdote, ele ficava em serviço até mais ou menos 50 anos, 55 anos. Depois disso, ele se aposentava, porque era algo realmente muito difícil de administrar. Por quê? Quando chegava o Yom Kippur, que era o momento mais importante, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos. Para vocês terem uma ideia, foi aí que nasceu, segundo a tradição judaica, a figura dos doutores da lei. Eram pessoas que, durante a semana que antecedia, passava aquela semana todinha lembrando de santificar aquele dia que vai acontecer. Então, eles tinham que explicar e rememorar e revisitar e refazer todos os passos milimetricamente do que o sumo sacerdote tinha que fazer naquele dia do Yom Kippur. Tudo precisava ser revisto. Por quê? Porque Deus só reconhece aquilo que Ele mesmo exigiu de nós. O Salmo 1, então, estava dizendo para sacerdotes, para levitas, para o sumo sacerdote, para o rei de Israel, para o Jeroboão, que não deveria fazer aquilo, que ele não poderia seguir princípios não bíblicos. Ele não poderia se aconselhar com os pagãos. O que tem? Um pouquinho de rebolado, uma palminha, um carrossel do Senhor, vamos aqui, todo mundo na cirandinha. Por que não? É inocente. A Miriam não dançou? Aí você diz assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Imagine uma igreja em que 40% dela quer o trenzinho, 40% não quer e 20% não sabe nem o que é isso. O que vocês acham que vai acontecer com a comunhão desta igreja? Vai ter comunhão? Não, vai ter briga. Vai ter desentendimento. A comunhão de uma igreja, ela está fundamentalmente ligada à verdade. A verdade é que deve ser a liga
pelo Espírito, pela ação do Espírito, que aproxima o crente um do outro. E isso passa pela doutrina. Sem doutrina, meu irmão, nós viveremos a viver e a presenciar mais e mais e mais divisões evangélicas. Por exemplo, por que existe a Igreja Assembleia de Deus? Por que existe a Igreja do Fogo Santo, do Cuspe de Jesus, sei lá o nome que queira dar? Porque essas pessoas supostamente foram descobrindo verdades que eram ocultas e que agora o Espírito Santo estava dando a elas. Isso é uma doutrina. Cristã, pagã, qual? Por isso que, para tudo quanto iria acontecer na vida litúrgica de um israelita, o Salmo 1 vinha justamente em primeiro lugar. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo aqueles conselhos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E aí a pessoa diz assim, mas é tão radical, ou então é tão limitado, é tão engessado, por que que não, por que que sim? O prazer na lei do Senhor impede a falta de satisfação com a própria lei do Senhor. Pelo contrário, a pessoa olha para a lei do Senhor e diz assim, que coisa rica. Nós estamos oferecendo a Deus aquilo que o próprio Deus nos ilumina a compreender. Por que eu vou andar insatisfeito, então? Por que eu não vou estar alegre de ir para uma igreja que canta os salmos do Senhor? Que canta a palavra de Deus? Por que não? Por isso, Salmo 1 está aqui. Aí você me pergunta, mas pastor, Salmo 50 vai contra o que o senhor está dizendo. Todo mundo aqui sabe o Salmo 150? Vamos lá para o Salmo 150. Salmo 150, o último salmo da Bíblia. Aí a pessoa diz, louvai-o com adufes e danças. É contra o que o senhor disse, viu, pastor? Você acabou de dizer que não podia cirandinha aqui na igreja? Pois é. Se por um lado você tem o primeiro salmo que introduz o povo de Deus na adoração que esse povo deveria prestar a Deus, o último salmo, ele amplia. Por quê, irmãos? Por que ele amplia o universo da adoração do crente? Esse é o primeiro argumento, ainda que fosse dança aqui, porque não é dança. A palavra que foi aqui traduzida é uma palavra que não tem nada a ver com dança, tem a ver com um instrumento que pode ser um instrumento percussivo, mas que não quer dizer que ele está falando aqui de dança. Mas ainda que fosse dança, o Salmo ele está deixando muito claro no primeiro versículo. Olha aí no primeiro versículo. Por que que eu estou levantando essa questão? Porque o ajuntamento solene, a junção do povo de Deus num determinado lugar, esse momento em que a igreja se reúne na presença de Deus pela mediação de Jesus, é o momento em que o crente aprende como ele deve adorar a Deus fora do templo. É no templo, que agora a gente não vive mais sob a orientação de ter um templo, o templo é Cristo e a igreja é o lugar da habitação do Espírito, mas continua o princípio que está estabelecido aqui. É justamente neste ajuntamento do povo de Deus que nós aprendemos a como adorar a Deus em todos os outros ambientes da nossa vida. Por isso, vamos aí, Salmo 150, versículo 1, onde é que ele diz que nós devemos adorar a Deus? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. E você, mas pastor, o senhor acabou de dizer que não é o santuário. Mas o santuário é explicado pela segunda sentença, irmãos. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, o que é santuário aqui? Nesse paralelismo, o santuário é o céu, toda a criação é o santuário de Deus, onde Deus deve ser louvado e adorado. Depois que eu passo 149 salmos
louvando e exaltando a Deus com os irmãos, na presença de Deus com os irmãos, o último salmo nos lembra que a adoração também nos incita a uma missão de, junto com os irmãos, com o apoio dos irmãos, com a comunhão que há em Cristo Jesus, o crente vai dizer ao mundo que Deus é digno de elogios, que Deus deve ser elogiado. Veja, todo esse mundo foi criado por Deus, é o poder de Deus que está se manifestando. E aí você diz, mas pastor, tem base bíblica para isso? Romanos capítulo 1, irmãos. Paulo diz lá que o que se pode conhecer de Deus é manifesto na criação. O poder de Deus está ali, manifesto, esse poder aqui, que criou todas as coisas. Louvai pelos seus poderosos feitos. Você está dizendo, o Senhor é digno de elogio, porque Ele fez todas as coisas. Consoante a sua muita grandeza. O Senhor Deus, Ele preenche todas as coisas. O homem é pequenininho e insuficiente, mas Deus é todo o poder. Você está dizendo para todos isso. Você está dizendo entre os irmãos isso. Você está dizendo entre os estrangeiros isso. Porque o estrangeiro não podia entrar no tabernáculo, não podia entrar no templo posteriormente, ele não podia entrar. No templo, irmãos, existiam alguns ambientes. Existia o ambiente do sacerdote, existia o ambiente dos levitas, existia o ambiente dos homens, existia o ambiente das mulheres com as crianças e existia o ambiente de um prosélito ficar. Era o mais distante de todos. Aquela situação que Paulo fala aos Efésios, né? Que Deus destruiu o muro de separação, são os muros que separavam os crentes gentios dos judeus e também do lugar mais santo que tinha no templo. Deus destruiu esses muros que separavam judeus e gentios. Mas nessa época ainda existia. Então, um prosélito, uma pessoa que estivesse em Israel que não fosse judeu, alguém que não conhecesse o Senhor, conheceria o Senhor se aquele povo, debaixo do firmamento, dissesse a todos que Deus é o Criador de todas as coisas. O culto comissiona o crente. O culto, ele envia o crente a proclamar entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por nós. É isso que nós devemos dizer a todos como igreja. Por isso essa é a moldura. O livro dos Salmos fala sobre quem? Peguei vocês. O livro dos Salmos fala sobre o quê, irmãos? O livro dos Salmos fala sobre Deus, mas não fala sobre Deus da maneira como os outros livros da Bíblia falam, de uma maneira preponderante. Calvino, ele destaca uma coisa no livro dos Salmos que é interessante. Ele diz que estas são as palavras dos homens que são inspiradas por Deus. É o homem dizendo coisas para Deus, e estas coisas que o homem diz para Deus são as palavras de Deus. E o que é que os homens dizem nesse livro? Os homens, eles contam da orientação de Deus neste livro. Os homens contam das desorientações que eles sofrem na vida. Salmo 51 é isso, por exemplo. O homem está dizendo: Senhor, eu estou desorientado, Senhor, eu estou perdido, os meus pecados me cegam. E o homem também fala para Deus, inspirado por Deus, que ele recebeu uma nova orientação. O Salmo 51 fala isso, por exemplo.
Eu estou perdido, pecador, nasci em pecado, vou ser fulminado, mas se não for a tua graça, eu realmente morrerei, Senhor. Então me ergue, eu vou obedecer a ti agora. O Salmo 32. Por isso que é bom a gente cantar louvores a Deus, como o Senhor Deus estabeleceu, irmãos. Por quê? Porque é justamente cantando os salmos que nós aprendemos sobre essa orientação de Deus, sobre como o homem se desorienta e como ele encontra uma nova orientação, porque Deus é um Deus perdoador. Então aqui o homem se queixa, aqui o homem lamenta, aqui o homem reclama, aqui o homem diz até que está insatisfeito com Deus, irmãos. Tu me abandonaste, Senhor. Por exemplo, é o povo de Deus aprendendo a se dirigir diante de Deus. Então não é culto? É claro que é culto. E é o culto que se desenvolve na assembleia, é o culto que se desenvolve dentro das nossas casas, é o culto que nós levamos pessoalmente à presença de Deus. Esse livro é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus, mas é a palavra do homem que foi colocada na boca do homem para se dirigir a Deus. Agora, levando para a questão mais específica, o que são esses salmos de degraus? Existe muita discussão sobre o que são esses salmos de degraus. Muitas. Por exemplo, existe gente que diz que eram os salmos que o povo cantava enquanto subia para o monte do Senhor, o Monte Sião, o Monte Moriá. É também nesse ambiente de subida que o povo aprendia certas coisas sobre a natureza da nossa estada aqui. O que é importante para um povo que, quando sobe para Jerusalém, na verdade não está aprendendo sobre subir para uma cidade terrena, está aprendendo sobre o que é subir para o céu, o que é voltar para Deus, de onde nós viemos. Existe também uma discussão sobre degraus reais que existiam lá no ambiente do templo, no local que tinha uma porta que separava o lugar das mulheres para o lugar dos homens. E este lugar tinha 15 degraus, e em cada degrau desse, nós encontramos a representatividade de um salmo. Salmo 120, 121, 122, até o 134. É evidente, irmãos, que essa parte do degrau aí é a menos provável. Porque o que, na verdade, esses 15 salmos ensinam, para nós hoje, e ensinava para aquele povo naquela época, o que era mais importante. Eles estavam caminhando até o lugar de culto, no tempo que Deus queria, da maneira como Deus queria, inclusive indo até lá. Estava lembrando o que era mais importante na vida. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o sossego, mais do que a proteção. Porque nesse caminho tinha o quê? Tinha ladrão. Nesse caminho tinha lobo. Nesse caminho tinha urso. Nesse caminho tinha leão. Nesse caminho tinha ladrão. Nesse caminho tinha assaltante. Lembra da parábola do bom samaritano? Era o caminho de subida, irmãos. Descia então o sacerdote, lembra da palavra lá? Descia então. Por quê? Porque Jerusalém estava no lugar alto, Jericó, Betânia, todas essas cidades eram mais baixas e eram lugares onde sacerdotes ficavam nos seus períodos de descanso, por causa das famílias que se alternavam no serviço do templo. Um dia a gente fala sobre isso. Irmãos, prestem minha atenção. Aquelas pessoas sabiam bem
o que estava acontecendo. Elas eram conscientes de todos os riscos que elas corriam. Imagine, uma pessoa que deixava a sua propriedade lá na divisa com os filisteus e tinha que ir para Jerusalém adorar. Quem é que ficava nessa propriedade? Se eu tinha 100 jumentas ali, quem é que ficava com essas 100 jumentas? Se não tinha um jumento para tomar... desculpa, não tinha uma pessoa para tomar conta. Sabe quem que ficava lá, irmãos? Lembra daquele episódio em que Josué estava entrando na terra prometida e um anjo desembanhou uma espada e foi adiante do exército do Senhor e destruiu os inimigos? Estava lá o anjo do Senhor protegendo a terra, o lugar santo que Deus havia dado como herança para o seu povo. Eles viam? Não, mas eles tinham que acreditar. Como Adão não viu o mundo ser criado, mas ele acreditou na palavra de Deus. Eu criei o mundo, Adão, agora nós vamos ter que descansar. Eu no meu último e tu no teu primeiro. Nosso primeiro dia de hoje, né? O domingo. Irmãos, o Salmo 120, agora abra por favor o Salmo 120. Veja se o Salmo 120, ele justamente não fala sobre o que eu estou dizendo aqui. Olha o que o Salmo 120 diz. Na minha angústia clamo ao Senhor. Essa é uma seção que está dentro do 5º livro dos Salmos, que ele simplesmente já começa daí. Olha o assunto que abre a seção dos Salmos de subida, que a tradução mais correta seria Salmo de subida. Ele já começa assim, na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. São problemas que acontecem na estrada. Experimenta sair de Linhares como eu saio, e vai até Fortaleza para ver se não tem gente que quer passar a perna em você, que quer mentir para você, que quer clonar o teu cartão. Clonar o cartão para depois sair fazendo compra no teu nome. É evidente que eu estou dando aqui um exemplo dos nossos dias. Naquela época não era isso. Mas eu quero que vocês percebam o quanto aquele povo sabia dos empecilhos que existiam, como existem hoje, para que uma pessoa vá se encontrar com Deus e o povo de Deus. Agora, eu fico imaginando assim, tá certo, como era essa viagem? Animal berrando, animal defecando, animal urinando, menino gritando, menino chorando, igual os meninos que estão chorando e gritando aqui, que é melhor gritando aqui do que gritando no mundo. Mulher se desentende? Porque você distratou meu filho. Você acha que ali não tinha pecador nenhum conversando um com o outro e viajando um com o outro, não, meu irmão? E aí um se angustiava, e o outro se achava injustiçado, e o outro que era enrolado por um israelita que não era tão israelita. Se pegar um Dan da vida, que provavelmente foi aquele que deu a ideia de jogar José lá no buraco, ou pegar um mais afoito, assim, tipo Simeão e Levi, aí sai briga, meu irmão. Só que tem uma coisa. O povo sabia qual era o propósito maior e sabia onde é que estava a cura para os problemas que existiam entre eles. A solução para os problemas dos homens não está em eles se afastarem mais ainda uns dos outros, e mais ainda do Senhor, buscando os seus próprios caminhos, fazendo as coisas da sua própria maneira, no seu próprio tempo, da sua própria forma. Não. Era repetir ano após ano aquele caminho, até que um limando o outro, eles eram aperfeiçoados. E aí, irmãos, nós já sabemos. Quanto mais nós caminhamos diante de Deus, junto com os irmãos,
mais nós estaremos dando provas de que Jesus é a nossa cabeça. E quanto mais nós nos degladiarmos e nos levantarmos contra o próprio corpo como uma doença autoimune, mais nós estaremos provando que estamos em desassociação com a cabeça, que é Cristo. E o livro dos Salmos, nessa sessão, ele trata sobre cada uma das coisas que são importantes para o ajuntamento do povo de Deus. É a angústia que clama ao Senhor na injustiça, no mal que fazem contra mim, na lembrança de que eu devo, o Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por quê? Porque minha propriedade vai estar lá, continua lá. E alguém tem que guardar. E alguém tem que proteger. E a gente aqui, criança, bicho, um salteador, um bandido, tinha toda a vantagem contra uma pessoa que estivesse nessa situação na estrada. Se dirigindo até o culto, mas mesmo assim ele ia. E assim eu poderia falar sobre todos esses 15 salmos, destacando cada uma das coisas que Deus lembra aquele povo, enquanto aquele povo se dirige para cultuar a Deus. Aí tu imagina, chegou em Jerusalém, cidade que tinha no seu auge, vamos dizer que no seu auge, 200 mil habitantes, 250 mil habitantes. Do nada, tem milhões ali agora. O povo que mora lá recebe essas pessoas como? Como quem confia no Senhor? Imagine dentro de uma cultura onde as pessoas tinham que receber. Não podia nem se negar à hospitalidade. Para pessoas até mesmo estranhas, irmãos, que elas nunca tinham visto. Era o desafio da comunhão entre aquelas pessoas. E aquelas pessoas tinham que insistir. E elas tinham que conviver. E elas tinham que crescer juntas. E aí tem aquele que tem um costume diferente do seu, que tem uma limpeza num nível diferente da limpeza que você acha que tem que haver. Aquele monte de animais que chegavam na cidade para serem sacrificados. Imagine, aquele monte de bichos chegando dentro de Jerusalém, berrando, mugindo, relinchando. Imagine, as pessoas falando. O tanque de Siloé, onde o povo se lavava quando chegava das peregrinações, antes que estava com aquela aguinha limpa, está toda suja agora, porque todo mundo lavando mão, lavando o pé, lavando cabeça, se lavando ali. Não era fácil, irmãos. Mas aquele povo insistia que, ao se dirigir para este lugar, que era um lugar de bênção, com os seus desafios, eles tinham que declarar o seguinte. Eu ia dizer, o que eles declararam diante de tudo isso? O que eles eram chamados a declarar quando subiam para Jerusalém? Qual é o salmo que você lembra quando eu coloco todo esse contexto que não é somente aquela coisa melhor, favorável, tudo legal, né? Assim, como a gente chega na igreja que quer ver tudo ajeitadinho, mas mesmo que eu não tenha participado para que tudo fique assim, mas levando em consideração todo esse contexto que eu coloquei aqui, mesmo assim, o que é que aquelas pessoas tinham que cantar quando se dirigiam até aquele lugar? Alguém quer arriscar qual dos salmos de degrau ou de subida eu estou aqui tentando fazer vocês lembrarem? Alguém arrisca? Hã? Qual? Hã? O Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas. Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Amanhã eu falo mais sobre ele.
Mas, ao mesmo tempo, tem um outro salmo que a gente também lembra. Que é o salmo que, vamos dizer assim, destaca aquela parte boa sobre todo esse encontro. Que salmo é esse? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce da cabeça, escorre pela barba, a barba de Arão, e vai para a gola de suas vestes. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A igreja estava ali sendo também celebrada, a comunhão dos santos estava no louvor daquelas pessoas. A edificação da igreja estava no louvor daquelas pessoas. Não era só o elogio em si a Deus, mas também estava sendo exaltado diante de Deus o fato de nos ajuntarmos. Amanhã você virá para cantar o Salmo 122 e o Salmo 133? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe, meu irmão.